Então, a gente está aqui no segundo discurso de Shmuel. O Shmuel, ele já estava velho, ele coroou o Shaul como rei, e ele, no segundo discurso, o que ele falou? Pessoal, só para vocês saberem que o pedido de vocês foi aceito, mas não foi o que Hashem realmente queria, então agora vai chover. E agora era a época de Nissan, a época que começava o verão, e isso estragaria tudo. Então, eles tiveram essa chuva, isso foi sinal de Hashem, igual que a chuva fora de hora. Chuva é boa, fora de hora não é boa. Então, rei também é bom, mas na hora certa. E aí, Bnei Israel, depois de ver isso, aqui que a gente parou, eles começam a reconhecer o erro que eles fizeram. Aquilo que a gente falou, que vocês rejeitaram Hashem, rejeitaram Shmuel. E aí eles começaram a se desculpar. Então, será que a gente volta atrás? Então, tira o rei e volta a Shmuel. Importante que a partir de agora você faça a vontade de Hashem, lembre-se disso. Esse foi o discurso de Shmuel. Eles fizeram chuva. Fizeram chuva, meio que a força, mas fizeram. Né? Só caiu o céu na cabeça deles, mas fizeram chuva. E agora eu só peço e rezo para Hashem, vocês temam Hashem, façam aquilo que Ele quer e aproveitem e desfrutem da maneira correta do rei que Hashem deu para vocês. Se vocês fizerem averot, então o resultado vai ser negativo. Ele faz um discurso muito longo, falou, e com isso ele concluiu, quer dizer, a ideia era ele admoestar o povo para já enxergando o que ia ter no futuro. Agora tem o famoso teste de Shaul em Gilgal. Há uns 2, 3 shurim atrás, o profeta falou para ele, me espera por quantos dias? 7 dias até eu chegar para fazer os sacrifícios. Assim que ele tinha falado ele primeiro tinha coroado ele, tinha ungido ele, falou depois, ele falou para ele, vai até Gilgal e você me espera lá por 7 dias. O que melhorou entre a coroação e o Gilgal? E o? 7 dias, calma, vamos chegar. Depois que ele foi coroado, esse mesmo ano? Não, mesmo ano. Então ele coroa ele e ele falou, vai para Gilgal e me espera lá por 7 dias. Essa coroação não era uma coroa mesmo, era um... Não era uma coroa, não era uma coroa, não. De ouro. Não. A coroação era a unção. Como aquele óleo, né? Acho que nunca teve coroa. Não sei. A gente usa, mas não sei se a gente usa como... O Shaul agora, ele começa... Afinal, eles tinham escolhido o Shaul para quê? Para ser o rei. Rei de que modo? Eles queriam um chefe militar. Então, primeira coisa que ele fez, agora foi reunir o batalhão dele. O que ele fez? Ele pegou apenas homens tzadikim. O Shaul era um tzadik. E a gente sabe na guerra que grande parte do sucesso da guerra é o mérito das pessoas. Então ele foi lá e escolheu o tzadikim. Aí ele fica assim, sim, você não, você sim, não, sim, não. Era uma seleção, não sei exatamente como que ele fez, mas ele escolheu apenas 2.000 soldados e mais 1.000 para serem liderados pelo filho dele, famoso, que vai ser mais famoso depois, Jonathan, que era o grande amigo do David que a gente fala no Pirkei Avot. Então, ele pegou 2.000 para ele, sobre a liderança dele, sobre o comando dele. Comando? Pouco? Bem pouco. A gente vai ver agora o exército inimigo, que era dezenas de vezes mais. Então, porque ele precisou escolher o tzadikim. E critério de tzadik para ele não devia ser um critério baixo. Devia ser um alto critério. E a gente falou que eles tinham ganho aquela guerra, eles tiveram aquela guerra com o rei Nahash, lembram? E agora, o que acontece? Eles estão organizando como chama? O exército deles, mas ainda assim, Israel não tinha independência. Eles estavam sob domínio, o Nahash era um inimigo de fora. Mas quem dominava e cobrava impostos deles e impunha leis em cima deles eram os Plishtim. Que a gente já teve os Plishtim já há muito tempo, lá desde Avraham Avinu. E aí, os Plishtim, o que eles fizeram? Eles moravam na Palestina, moravam lá em Gaza. A gente falou, nas cidades onde teve os ratos, etc.
eles moravam lá, mas eles colocavam seus fiscais e policiais que cobrassem as taxas direitinho dos judeus. Em cada cidade tinha esses fiscais. E aqui começa a história, como começou agora a guerra contra os filisteus. Então, em Givá a gente falou outra vez que era uma, como chama? Vale. E de Givá, que era onde a gente estudou a Pileges Begivá, lembra? Então, lá em Givá, que pertencia à tribo de Binyamin, lembra? Boa. Então, tinha lá também um desses oficiais. Você vai gostar que é a guerra. E o Jonathan, ele viu, filho de Shaul, que a gente vai ver como ele era corajoso, ele viu que o povo estava sofrendo das mãos dos filisteus. Então, o que ele fez? Ele matou o oficial, o representante, o embaixador filisteu, vice-rei, não era vice-rei, era um embaixador lá o representante que cobrava os impostos, diplomata. E você sabe que matar um diplomata significa muito. Né? E assim que os filisteus ouviram isso já era suficiente para começar a Segunda Guerra Mundial, certo? Sabe como começou a Segunda Guerra? Então o pai chegou para a mãe, começou a perguntar, mãe, como começou a Segunda Guerra? E ela começou a descrever lá do país, aí o pai falou, não foi assim que começou. E a mãe, mas foi assim. Agora eu já sei como começou. Então, bastou isso, o Shaul HaMelech, ele tocou o shofar para reunir todos os judeus, dessa era a maneira que eles usavam, já desde a Torá, e ele reuniu todos os Yudim em Gilgal. Isso é o Shaul. Agora o Shmuel saiu de cena. E aí o que acontece? Os filisteus, eles estavam num lugar chamado Michmash, e eles estavam perto de Binyamin, aquilo que a gente falou, onde era Givá, e o que acontece? Agora eles começam a se armar para poder ir contra os Yodim. Os Yodim eram em 3.000 judeus, e os filisteus tinham 6.000 soldados a cavalo, e inúmeros soldados a pé, e 30.000 bigas de ferro. Quer dizer, então, Bnei Israel, eles sabiam que agora eles estavam em problemas. Eles entraram em pânico. Lembram que o povo ainda estava num momento não elevado espiritualmente. Então eles viram guerra, eles ficaram com medo, não confiaram em Hashem, estavam desesperados. E eles correm então para o rei, que afinal foi quem eles escolheram para ser o chefe militar. E o Shaul, ele vira e fala, não, eu tenho que esperar. O que você tem que esperar? O Shmuel, que ele falou para eu esperar ele para fazer os sacrifícios, que lá seria, digamos, a consagração final, e depois eu posso tomar atitude. Até então não posso tomar atitude. Para de ser tão fanático. Quem disse que ele falou 7 dias? Talvez era 6. Talvez você ouviu errado. Será que o Shmuel não está gagá? E será que talvez você não estava sonhando? Ah, que história é essa? Vamos, para de ser tão fanático. E aí começou a pressão. Extremista. Começou a pressão em cima dele. Ele falou, eu não posso oferecer os korbanot, até que ele foi aguentando. Até que chegou o 7º dia. Mas o 7º dia ainda não tinha terminado. E ele não aguentou a pressão. E ele falou, bom, então eu vou fazer os sacrifícios para então a gente poder liderar a guerra. Ele pega o primeiro sacrifício, que era Olá, se eu não me engano. Ele pega o primeiro sacrifício e ele vai lá e faz o sacrifício para Hashem. Ele vai pegar o segundo sacrifício, Shlamim, e aparece o Shmuel. Lembra um episódio na nossa história? Não foi exatamente igual, mas a pressão, a paciência, não esperar terminar o dia, fez com que ele errasse. E esse já foi mais um erro agora do Shaul. Quem somos nós para julgar ele? Falamos que ele era um grande tzadik, mas você pode imaginar a pressão que estava em cima dele, com o povo desesperado, com o inimigo na porta, pronto para atacar. Eles eram muito maiores, e eles entendiam que dependia dele. E ele pensou ainda, talmúdico, pikuach nefesh, perigo de vida. Não é meu perigo de vida, perigo de vida é de todo o povo de Israel. Shmuel falou, e Shmuel sabia com certeza o que estava para acontecer. Foi só um truque, só foi uma pegadinha. Era uma pegadinha, era um teste, para ver se ele respeitava. E assim que Shmuel ele chega e ele vê que ele já estava em meio ao serviço, ele já fala para ele, olha,
uma coisa que a gente vai explicar. Originalmente, você estava para garantir que o teu reinado iria continuar para todas as gerações. Mas você perdeu. Pergunta, será que é isso mesmo? Se o Shaul ele era de Binyamin, Deus já tinha dito que seria de Yehudá, parece que ele perdeu o que já estava perdido. O que quer dizer que o Shmuel falou para ele, agora você perdeu, que a dinastia do reinado não vai ser mais sua? Então tem essa pergunta nos comentaristas. Uns dizem que possivelmente teriam 2 reis, digamos assim, um rei e um grande general. Não sei se seria vice-rei ou alguma coisa assim. E eles teriam essa posição. Então seriam 2 reis ao mesmo tempo. Ou que sequer reis seriam, mas seriam com uma posição importante de liderança. Isso eles teriam além do Yehudá, além do David Amelech, etc. Isso ele perdeu naquele momento que ele não teve essa... E, então, aqui a gente já vê, assim, toda a ideia do Tanakh, a gente estudar a Torá, tentar aplicar no nosso dia a dia. Eu não sou rei, não sou governador, não sou comandante, não estou esperando o Shmuel, mas a gente aprender daqui que a gente não abrir mão dos nossos princípios sob pressão alguma. Às vezes, até a nossa razão, em função da pressão, em função do que está acontecendo, a gente começa a pensar, não, mas pikuach nefesh, perigo de vida. E não está errado o que ele pensou. Mas se ele teve explicitamente, naquele caso, uma ordem do profeta de Hashem, o que quer dizer profeta? Ele já sabia o que ia acontecer. Ele falou, me espera por 7 dias. É só você respeitar o que vai acontecer depois. Ele vai, não, talvez o que ele quis dizer, eu sou mais, eu posso entender algo melhor. Simplesmente respeitar aquilo que Hashem quer da gente. E não abrir mão. Certo? E tem mais uma coisa, que o teste, às vezes você fala, bom, gente igual Avraham Avinu, eu passei no teste 1, passei no teste 2. No 10º, falhei. Eu esperei o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, a pressão estava alta. No último, então tirei nota 9,5. Não. Tudo isso era para você chegar nesse último instante. É o que a gente passa hoje em dia. Todos os testes que o Bnei Israel passou, a gente está agora no finalzinho. É o último passo. Só para concluir o pensamento, tem uma anedota muito bonita aqui na Tzavá. Eles fazem aquelas caminhadas longas. E todos os exércitos fazem, mas eles fizeram aquela caminhada e já era um treinamento para um próximo nível. Já estavam no exército. E aí eles sabiam mais ou menos até onde eles iam chegar. E caminharam por 3 dias, no deserto, faz chuva, faz sol, 30 quilos, 25 quilos nas costas, andam, caminham, parará. Chegaram lá. E o comandante se fez de bobo e continuou andando. E aí o pessoal fala, chega, né? Chegamos, né? Já tá bom. E aí o pessoal sentou no chão, protesto geral. Teve uns 2, 3 que continuaram andando com ele. Falou, vamos? Para onde vocês vão? Para mais 200 quilômetros. Tá bom, a gente vai. E o pessoal sentou no chão. Aí quando ele andou mais uns 10 metros, ele falou, vocês passaram no teste. Claro. O teste não era quem consegue andar por 3 dias. Isso já faz parte do treinamento. O teste é quem tem a obediência. Então, a gente entender, quer dizer, de certa forma, tudo ou nada. Claro, tudo vale. Mas, no momento de um teste, esse momento está difícil, está muito difícil, é só você passar. A água chegou no nariz, dá mais um passo e aí tudo sobe. É importante a gente lembrar, se caso a gente está num momento assim, lembrar naquela hora, tudo que eu treinei, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, é para chegar nesse momento e conseguir ficar firme e ainda assim continuar confiando firme em Hashem. Não é fácil. Agora surge o Yonatan. O Yonatan, ele vê a situação, ele foi colocado na posição de comandante de 1.000 soldados, e ele viu que as coisas estavam perigosas, ele decidiu tomar atitude. Os Filistim, eles tinham 2 turmas de atacantes e uma turma de aqueles que ficam na retaguarda. E olha que coisa interessante, curiosa, os Filistim, enquanto eles dominavam Eretz Israel, eles proibiram que Bnei Israel tivesse qualquer tipo de arma. Eles tiraram o emprego deles de ferreiros. E mesmo os arados que eles tinham, para eles afiarem, eles tinham que recorrer a um Filistim. Isso lembra muito a lei hoje, que é tão discutida, porte de armas ou não porte de armas. Porque eu sempre pensei, peraí, não, proibir porte de armas está acabado. Mas se o governo tira as armas de toda
civilização, o que acontece? Eles podem se tornar uma ditadura, eles dominam todo mundo. Então isso já é algo muito antigo. Então eles desarmaram todos os Yehudim para garantir que eles não fizessem nada. Então, Bnei Israel, não só que eles estavam em pequeno número, eles não tinham armas. Talvez tinham um pouco da enxada que eles tinham para plantar, alguma coisa assim. Panelas, cabo de vassoura. Aquele ancinho para cortar. Ancinho. Então, foice. Então, eles estavam completamente desarmados. Mas mesmo assim, Jonathan, ele decidiu tomar a frente. Ele foi até o campo do inimigo. Ele pegou junto com ele o seu servo fiel que confiou nele, e eles foram se aproximando do inimigo. Shaul, ele estava ao ar livre, atrás, mas ele estava ao ar livre, ele não estava protegido, ele estava confiando em Hashem. Mas Jonathan decidiu ir na frente. E ele lá se aproximou dos inimigos, e ele estava pronto para tomar a frente de batalha sozinho. Confiando em Hashem. Então, o Jonathan, a princípio, ele estava querendo apenas explorar o inimigo, ver o que estava acontecendo. Na hora H, ele decidiu tomar atitude. Às vezes, na hora... Então, o que acontece? Ele chegou perto, mas ainda assim, ele ficou na dúvida. Será que é isso que Hashem quer de mim? E ele fala para o seu servo, vamos fazer um teste. Que também, normalmente, a gente não pode fazer esse tipo de teste. Aquilo que Eliezer fez, a menina se oferecer para mim água para os camelos, para mim, etc. Essa menina não é uma coisa permitida para nós fazermos. Eu não posso falar, Deus, se passar o gato preto é sinal de azar. Isso é proibido, isso é idolatria. Mas uma pessoa talvez de alto porte, de alto nível, como a gente viu também aconteceu com o Guidon, que ele falou, e etc. Então, às vezes, não é para a gente fazer em casa. Não repita a mágica em casa, que é de molhar a lã. Se a lã vai ficar molhada de orvalho, a lã vai ficar molhada, ou o campo vai ficar molhado, e o outro vai ficar seco. Então, ele vira e fala, olha, se a gente vai chegar perto dos soldados, vai literalmente cutucar o leão de vara curta. Se eles falarem alguma coisa um para o outro, vamos atacar, então a gente sai correndo. Se eles derem uma de valentões, falarem, vem, pode vir. Então, é o sinal de Hashem, que Hashem está dizendo para a gente, através da boca deles, que é para a gente ir. E, dito e feito, eles se aproximam do inimigo. Eles estavam, na verdade, igual que lá no Golã, eles estavam lá embaixo da montanha, os inimigos em cima, eles se aproximam, os inimigos veem Jonathan com seu servo aparecendo. Os judeuzinhos lá, eles estão aparecendo, estão saindo das cavernas, o que aconteceu com eles? Vem aqui, vem aqui. E, naquela hora, ele ataca o primeiro que estava na frente dele. E assim ele vai atacando um por um. E aí, imediatamente, Hashem coloca um medo, um pavor naqueles que estavam na guerra. O pavor foi indo gradualmente àqueles que estavam próximos, depois aqueles que estavam mais distantes, aqueles que já tinham saído para a batalha do outro lado, e o pavor foi tomando conta deles. Eles começaram a tropeçar um em cima do outro, e assim o exército de Israel conseguiu ganhar dos Plishtim de forma absolutamente milagrosa. Contar essas histórias é fácil, né? Como funciona no dia a dia. Uma lição que a gente pode tirar daqui primeira coisa, assim, a gente não vai cutucar o leão com vara curta e esperar um milagre. É proibido, isso fica muito claro. Mas a gente pode aprender, se a Torá conta pra gente, o detalhe é que ele foi com extrema confiança em Hashem. E conforme a nossa confiança é a recíproca divina. Não a ponto de você se jogar esperando que vai aparecer um paraquedas, mas quando Hashem já te jogou, você está caindo, você já está numa situação difícil, você não se colocou lá, mas Hashem já te colocou lá, então a gente tem a confiança total e absoluta em Hashem. Conforme a nossa confiança, a gente pode mudar o destino das coisas, porque a força da Emuná, ela pode realmente mudar o destino. Pode ser que estava escrito para ser A, mas se a gente vira e fala, Hashem, eu confio em você plenamente, você vai me ajudar, conforme a nossa confiança, Hashem tzilcha, Hashem é sua sombra, Hashem, ele é recíproco conosco. Então, isso é importante. A emuná, a fé que nossos antepassados tiveram para enfrentar os inimigos, isso a gente tem que aprender. Eu não faria. Você não faria? Sozinho contra todo o exército. É isso que eu falei. Você não pula pela janela, mas se alguém te jogou, você está caindo, você tem que confiar em Deus, que
vai ter um colchão lá embaixo te esperando. Os outros podem pensar que é uma trampa, que é alguma coisa estranha, o que ele está fazendo. Um solito, um sozinho. Alguma coisa tem atrás. Sim, mas eu acredito que ele sendo filho do rei, que era um tzadik, ele sendo colocado como general, e ele foi na frente de batalha, ele com certeza teve um sentimento. A gente não pode confiar nesses nossos sentimentos, mas ele sentiu a missão dele, que seria essa. E foi ele que botou eles nessa situação. Ele matou o diplomata. Boa, tá bom. Então ele sentiu que ele era responsável. Quer dizer, ele foi o primeiro a ter cutucado. Agora que você cutucou, vai até o final. Boa, tá bom? Mas acho que é mais do que isso. Por que ele foi lá e matou o diplomata? Porque ele entendeu que ele tinha essa missão, ele tomou atitude. Enquanto isso, Bnei Israel estava numa guerra fria, estava numa situação onde estavam sofrendo, e aquilo era crônico. Ia ficar por mais milênios, se deixasse. Ele entendeu que tinha que tomar atitude. Se ele esperasse Bnei Israel ter coragem, do jeito que eles estavam, não ia ter coragem de nada. Então, o que ele fez? Provocou uma guerra. Ele foi lá e literalmente provocou uma guerra. Ele matou o diplomata lá. Matou o cara. E agora, então, ele falou, bom, já que comecei, vou até o final. Um bom ponto. Ok. Boa noite. Podia ter esperado o exército, pai, não? Então, Que morresse. aparentemente, o que dá a entender é que ele foi até lá para dar uma olhada. Na hora, às vezes acontece com o exército, na hora ele falou, não, acho que já dá para atacar agora, não vou esperar. Então, Hashem, acho que, assim, Hashem guiou os caminhos dele, tanto é que Hashem ainda deu sinal para ele. Ele era um tzadik também.